pessoal do oitavo ano, estamos aqui com mais uma aula de história. Espero que vocês estejam todos bem, porque hoje vamos continuar com o nosso conteúdo de história. Na aula passada, nós falamos sobre este movimento da construção da regência, do período regencial no Brasil. Dom Pedro I, que era o imperador, renunciou e foi para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro II, com apenas 5 anos aqui no Brasil. Olha, ele foi para Portugal e deixou seu filho de apenas 5 anos no Brasil. Como ele só tinha 5 anos, não tinha como ele governar. E aí foram escolhidas três pessoas para formar a regência trina. Três para fazer a regência trina. Mas, com o passar do tempo, viu-se que essa regência trina não dava muito certo. E aí foi colocado o ato adicional de 1824. Nele, houve a substituição da regência trina por uma regência una. Quer dizer, deixa de ser 3 pessoas mandando, agora passa a ser uma. E com a morte de Dom Pedro I, que havia vencido a guerra lá em Portugal, ele venceu a guerra em Portugal e continuou no trono, deixando sua filha lá no trono. Mas aí ele pegou uma tuberculose, Ele tinha saído em 31 aqui do Brasil, 1831, em 34, 3 anos depois, ele morreu de tuberculose e não conseguiu ficar no trono. Quando Dom Pedro I morre, o grupo de restauradores, quer dizer, aqueles que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, acabou se dissolvendo, acabou perdendo o poder. Foi nesse período que ocorreu a primeira eleição para a escolha de um governante no Brasil, Agora que era uma regência una, uma única pessoa iria governar o Brasil. Foi nesse período onde o padre Feijó venceu a eleição e passou a ser o regente, passou a ser o governante único do país. Foi um período em que aconteceu as duas das maiores rebeliões da história do Brasil: a cabanagem no norte do país e também a farroupilha no sul, lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos ver essas duas revoltas na próxima aula, tá bom? Essas duas rebeliões, essa tentativa de se emancipar, de sair, do nosso território na próxima aula, tá bom? Então, continuando com o episódio de hoje, com o nosso capítulo de hoje, sem o apoio da Câmara e sem dinheiro para enfrentar as rebeliões, Feijó renunciou ao cargo e deixou a regência para Araújo Lima, que o sucedeu. Então o padre Feijó saiu e o Araújo Lima sucedeu ele no poder. O Pedro Araújo Lima inaugurou o Regresso, que era um movimento liderado por representantes políticos da cafeicultura de São Paulo, os agricultores que plantavam e cultivavam o café em São Paulo, ricaços lá de São Paulo, além dos comerciantes do Rio de Janeiro. Então esses povos, eles queriam o regresso. O regresso era o quê? Eles queriam garantir a unidade do império, quer dizer, que nenhuma dos estados, nenhuma das províncias se separasse mais do Brasil, e queria manter a escravidão. Então esse movimento ele tinha essas duas características: a manutenção da escravidão, porque os agricultores de São Paulo usavam quase 100% da mão de obra escrava, quase não havia trabalhador livre nas plantações de café, e os comerciantes do Rio de Janeiro também usavam muito a mão de obra escrava, e aí eles não queriam o fim da escravidão, além de manter essa unidade do império, que nenhuma província, nenhum estado conseguisse sua independência. Os regressistas diziam que iam acabar com a anarquia do Império Regencial, que para eles a anarquia era porque agora cada província tinha seu próprio governador. Então os governadores eles não atendiam às ordens do regente, daquele que estava na frente. Então eles fizeram o quê? Eles aprovaram um ato adicional que acabou com a autonomia das províncias e dava ao governo central um maior poder. Agora todas as decisões não eram mais dos estados, e sim lá
do regente, daquele que estava à frente de todos, acima de todos. Então todas as leis, normas, determinações vinham de cima para baixo e todas as províncias, todas as pessoas tinham que obedecer, não podiam mais eles mesmos fazer suas leis, eles mesmos decidir por si. Era preciso agora, não é, estar atento e obedecer às ordens que vinham lá do governo central, na regência una. Então esse é o período aí de regência.